é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, com a graça de Deus. Vamos fazer a nossa oração? Vamos juntar as nossas mãozinhas? Vamos falar com o Papai do Céu? Vamos pedir a sua proteção e realizar os nossos agradecimentos? Vamos lá? Feche seus olhos e junte suas mãos. Senhor bom Deus, obrigada por todas as coisas maravilhosas que o Senhor opera em minha vida. Pai amado, Pai querido, Pai bondoso, tudo que tenho de bom vem das tuas mãos sagradas. Eu te agradeço, Senhor, pela minha querida família. Eu te agradeço, Senhor, pelos meus amigos, pelo pão de cada dia, por esse dia maravilhoso. Mas eu te peço, Pai bondoso, eu te peço, Pai querido, dai-nos saúde. Dai saúde para mim, para minha família. Dai saúde para as pessoas do mundo inteiro, Senhor. Derrama, Senhor, uma bênção de paz, de amor, de proteção, de saúde, de paciência sobre todos nós. E que este dia, Pai querido, Pai amado, termine bem com a sua graça. Amém? Você está aí com seu ambiente organizado? Está aí pertinho de você o livro, os fones de ouvido, o estojo? Então vamos à leitura das páginas 214 e 215, matéria de ciências. Pegue o seu lápis ou o marcador de texto. Formação do solo. Vamos falar sobre a formação do solo. As rochas geralmente são cobertas por uma mistura de restos de seres vivos, fragmentos de rochas, ar e água. Essa mistura é o que chamamos de solo. As rochas geralmente são cobertas por uma mistura de restos de seres vivos, fragmentos de rochas, ar e água. Essa mistura é o que chamamos de solo. Preste só atenção. O solo, ele é formado pela degradação das rochas. E o que é essa degradação das rochas? É o desgaste das rochas com a ação da chuva, do sol, do vento e também quando os animais pisam sobre o chão. Aí há o desgaste, aí há a degradação das rochas. Juntamente com tudo isso, vêm os restos de seres vivos, que pode ser resto de vegetal ou animal. Tem o ar e a água. Tudo isso forma o solo. Tudo isso que a tia Júcia acabou de citar forma o solo. Vamos ao próximo parágrafo. Ao observar um solo, pode-se ter a impressão de que ele sempre foi da mesma forma. Porém, o solo leva muitos anos para se formar e está sempre mudando. Por exemplo, será que seria possível você viver para ver essa rocha se transformar em um solo? Será que seria possível? Não, porque isso leva muitos anos para acontecer. Para chegar a esse estado do número 3, leva-se muitos anos mesmo para se chegar a esse ponto. Então, não é possível no nosso crescimento, até a idade adulta, ver uma rocha dessa forma, virar um solo aqui da imagem 3, porque isso leva muitos e muitos anos. Existem muitos tipos de solo e cada uma apresenta características próprias, que depende das rochas que deram origem a ela.
A formação do solo é um processo lento de transformação das rochas e depende de muitos fatores. A formação do solo é um processo lento de transformação das rochas e depende de muitos fatores. Você anotou essa informação? Pois vamos aos processos de formação do solo. 1. A rocha fica exposta à ação do sol, da chuva, do vento e das mudanças de temperatura. Ao longo de muitos anos, essa ação começa e cria rachaduras e fragmentar as rochas. Essa ação começa a criar rachaduras e a fragmentar a rocha. É o que nós podemos perceber aqui. A rocha já está toda rachadinha, não é isso? Ou seja, aqui é a primeira etapa para o processo da transformação da rocha em solo. Número 2. O ambiente criado pelos fragmentos de rocha, bem como o ar e a água acumulados entre esses fragmentos, permite a vida de plantas e pequenos animais. Isso degrada ainda mais a rocha. Restos desses seres vivos se acumulam em camadas, formando a matéria orgânica do solo. Restos desses seres vivos se acumulam em camadas, formando a matéria orgânica do solo. Repito, porque quero que vocês marquem essa informação. Restos desses seres vivos se acumulam em camadas, formando a matéria orgânica do solo. Olha aqui, o número 2. Já aconteceu um desgaste bem profundo, das rochas. Isso já fez com que nascessem plantas e tornou também o habitat de alguns animais pequenos. Essas plantas, elas têm raízes rasas, não são raízes muito profundas, mas tudo isso vai favorecer para a boa formação desse solo. Observe que esse solo, ele tem uma cor marrom escura. Ele tem essa cor marrom escura devido aos restos de animais e plantas que se acumulam aqui e geram uma matéria orgânica, tá bom? Gera uma matéria orgânica, que é muito bom para a adubação das plantas. Vamos para o item 3. Com o tempo, as rachaduras e os fragmentos formados permitem que a água entre em camadas mais profundas da rocha, carregando a matéria orgânica. E isso aumenta também a profundidade do solo. Cada camada do solo tem características diferentes. Quanto mais próximo da superfície, mais matéria orgânica terá. No caso aqui, quanto mais próxima da superfície, mais ele vai ter contato com restos de plantas, restos de animais, o sol, a água, o ar. Isso vai fazer com que esse solo seja um solo bastante adubado. Esse solo vai ser muito bom para que as plantas possam crescer, com bastante vitalidade, para que elas possam crescer com bastante nutrientes e tornem-se plantas bem fortes. Observe aqui também que essa árvore aqui tem uma raiz mais profunda. Por quê? Porque o solo já está bem desenvolvido. O solo já está bem desenvolvido. Vamos à questão 4, vamos lá? Vamos à questão 4. Antes de falar da questão 4, eu quero que vocês observem aqui. Esse solo na cor marrom e esse solo na cor avermelhada. Esse solo aqui na cor marrom é a camada superficial, do solo. É a camada superficial do solo. Essa camada superficial do solo, ela tem mais contato com folhas, animais, água e ar. Por isso que ela é mais escura. Ela tem mais adubo, ela tem mais presença de matéria orgânica. Já essa camada avermelhada é uma camada mais profunda, então ela não tem contato nenhum com
o que as camadas superficiais têm, que é o contato com folhas, restos de animais, água e ar. Por isso que é um solo diferente do solo superficial. O solo mais profundo é diferente do solo que está na superfície. Então, a gente chama isso de camadas. Camada superficial e camada profunda. Camada superficial e camada profunda. A camada superficial tem mais contato com folhas, animais, água e ar. E as camadas mais profundas não têm contato nem com as folhas, com animais, com água e com o ar. Vamos ao que a questão deseja? O solo, em geral, apresenta algumas camadas, como a tia Júcia já explicou. A camada mais superficial contém mais matéria orgânica. O que é essa matéria orgânica? A tia Júcia fica só citando. São restos de animais, restos de plantas, água, ar. Tudo isso ajuda com que esse solo torne-se um solo adubado, um solo que é rico para o crescimento das plantas. Vamos aqui à questão da bolinha roxa. Por que isso acontece? Porque que esse solo aqui, ele é mais orgânico, tem mais materiais orgânicos. Por que esse solo tem mais matéria orgânica? E esse solo aqui, né, da camada profunda, não tem matéria orgânica. Isso, muito bem, você está prestando bastante atenção nas explicações. Vamos aqui à questão 5. Observe a sequência da imagem e responda às questões. Aqui nós temos a rocha, tendo o desgaste da chuva, do sol e do vento. Ela está sendo desgastada pela chuva, pelo sol e pelo vento. É isso que está gerando aqui o desgaste da rocha. Vou repetir. O sol, a chuva e o vento está desgastando aqui a rocha. Na imagem 2, temos aqui um solo já em desenvolvimento. Temos aqui um solo em desenvolvimento, com plantas com raízes rasas. Esse solo aqui já está tendo contato, né, com algumas matérias orgânicas, como restos de animais, restos de folhas, água e ar. Por isso que ele já está, né, vamos dizer que escuro, já está uma matéria bem escura. Aqui podemos observar na imagem 3, um solo já bem desenvolvido, com plantas com raízes bem profundas, igual a esse da imagem 3, que nós já tivemos a oportunidade de observar. Vamos à letra A. Que fatores podem ter contribuído para a formação do solo mostrado nas imagens? Olha, a tia Júcia já até falou para vocês aqui quando ela estava explicando essa imagem 1, fazendo a leitura dessa imagem 1. Na letra B, além de fragmentos de rocha, o que mais pode ser encontrado no solo? O que é que podemos encontrar além de fragmentos de rocha? Frequentemente a tia Júcia está repetindo essas matérias, esses elementos que podem também ser encontrados, né, no solo. Letra C. Você poderia observar a formação do solo representada nas imagens. Por quê? Você poderia ver esse acontecimento, né? Essa mudança da natureza, você poderia estar assistindo isso de alguma forma? Mediante ao seu crescimento até a fase adulta, será possível chegar a perceber que uma rocha se transformou nessa imagem, né? Número 3? Nós já falamos disso quando estávamos conversando aqui no primeiro parágrafo da página 214. Isso, muito bem. A resposta é sim ou não, e aí você vai ter que dizer
o porquê. Por que que não é possível, por que que é possível, tá certo? Agora vamos para as próximas páginas. Páginas 216 e 217. A importância das rochas. Os minerais e as rochas têm grande importância no dia a dia. Eles são retirados do seu local de origem para a produção de diferentes materiais, que podem ser usados de muitas formas. Eles são retirados do seu local de origem para a produção de diferentes materiais, que podem ser usados de muitas formas. Vocês marcaram essa informação? Pois vamos aqui à leitura desses pontinhos. Primeiro pontinho. Para fazer calçamento de ruas. Estamos vendo aqui o exemplo das rochas sendo utilizadas para fazer calçamento de ruas. Segunda bolinha. Para ser transformados em materiais de construção, como cimento e vidro. Olha aqui a fabricação de vidro, né? Estamos vendo aqui a fabricação de vidro. O vidro é feito com alguns minerais, como a areia e o calcário. Você está vendo? Agora vamos para a última bolinha. Para ser transformado em metais como ferro e alumínio. Se extrai da natureza, né, os minerais para se fazer o ferro e o alumínio. Aqui nós estamos vendo a extração da bauxita, que é uma rocha usada na fabricação do alumínio. Aqui a bauxita, que é uma rocha usada na fabricação do alumínio. Vou repetir porque quero que vocês marquem essas bolinhas, tá bom? Para fazer calçamento de ruas, para ser transformados em material de construção como cimento e vidro, para ser transformados em metais como ferro e alumínio. É para isso que nós utilizamos as rochas e os minerais. O uso de pedras, que são as rochas, acontece desde as eras primitivas, quando os seres humanos ainda moravam em cavernas. Eles utilizavam as rochas para fazer utensílios domésticos e armas para caçar. Como todo recurso da natureza, deve ser cuidado para que não haja o desgaste desse elemento tão importante da natureza. Sua exploração indevida pode causar danos ao meio ambiente, como a degradação do solo, ou seja, o empobrecimento do solo. O solo fica infértil, o solo fica tão desgastado que não consegue produzir nenhuma planta. A remoção de animais, ou seja, muitos animais acabam fugindo do seu habitat natural devido às pessoas ficarem mexendo na natureza. E aí eles saem dos seus locais e podem até morrer em outros locais por não se adaptarem. E o desaparecimento de plantas. As pessoas ficam mexendo tanto no solo que muitas plantas podem entrar em extinção. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado nessa exploração de todos os recursos da natureza. Vou repetir porque essa informação vai ajudar vocês a responder as questões da página 217. Sua exploração indevida pode causar danos ao meio ambiente, como a degradação do solo, a remoção de animais e o desgaste de plantas. Vou repetir novamente, tá bom? Sua exploração, a exploração do solo, né? A exploração indevida do solo pode causar danos ao meio ambiente, como a degradação do solo, a remoção dos animais e o desaparecimento de plantas. É isso que pode acontecer com o solo quando ele é mal utilizado, quando ele não é utilizado corretamente. Todos os recursos da natureza, quando não bem utilizados, né, pode levar ao seu fim, pode levar ao seu desgaste. Vamos à questão 6.
Cite 2 usos das rochas. Aqui nessas bolinhas, né, tem os usos que a gente pode fazer das rochas, mas ele está pedindo só para você colocar 2 exemplos, tá bom? Está pedindo para colocar somente 2 exemplos. Questão 7. Qual a importância dos minerais e das rochas? Gente, aqui no primeiro parágrafo, tá bem claro qual a importância, né, dos minerais e das rochas para os seres humanos. Vamos à questão 8. A fotografia ao lado mostra a extração de minério de ferro. Essa extração de minério de ferro está acontecendo no município de Itabira, Minas Gerais, em 2012. Você pode observar aqui. Aqui nós temos um paredão. Esse paredão não era assim. Ele ficou assim devido às escavações feitas para a extração do minério de ferro. Esses paredões estão assim, em degraus, e eles não eram dessa forma. Eles estão assim por causa das escavações que foram feitas para a extração do minério de ferro. Inclusive, dá para a gente observar até aqui um caminhão já carregado com o minério de ferro. Observe essa outra imagem. Temos aqui um tijolo, temos o cimento e temos a colher de pedreiro. O que é que isso tem a ver com os minerais e as rochas? Porque todos esses elementos são de origem mineral e são de origem das rochas. Tijolo, cimento e a colher de pedreiro. A colher de pedreiro é feita de ferro, né? É feita de ferro. Então, todos esses elementos que tem aqui, eles têm origem em minerais e também têm origem nas rochas. Já exploramos as 2 imagens. Agora vamos para a questão A. Que alterações foram feitas nesse ambiente para a retirada de minerais e rocha? Que alteração foi feita aqui? A tia Júcia até já citou. Que tipo de alteração foi feita aqui para ser extraído, né, o minério de ferro? Letra B, temos uma atitude para a vida. Essa atitude para a vida é uma reflexão que a tia Júcia já até fez quando estava aqui na página 216 e falou sobre a exploração indevida de rochas e minerais. Letra B, você acha que essas atividades podem trazer problemas ao ambiente? Qual? Tanto a tia Júcia já explicou, como a tia Júcia também citou que problemas são esses. Então, você reflete direitinho, pensa e organiza sua resposta aqui nas linhas da letra B. Questão 9. Que materiais se originam de rochas e minérios na imagem ao lado? Tia Júcia também já explicou bem direitinho quais são os materiais que tem aqui, né? Que são de origem de rochas e minerais. Bom, essa foi a nossa aula de ciências. Responda sua atividade com capricho, com atenção, tá certo? E até a próxima aula.